Árvore na área, tamo junto, é isso aí, a nossa última aula de História Geral do nosso curso completo Vestibulando na História, é isso mesmo, esta aula é sobre a nova ordem mundial. Roda a vinheta e vem comigo! Fala galera, é isso mesmo, a gente está chegando aqui na última aula de História Geral, esse curso completaço chamado Vestibulando na História. Você pode vir vestibular com a gente. E se você gostou dessa playlist, se você está acompanhando desde o começo, compartilha, clica, compartilhe conhecimento, ative o sininho para receber as notificações. Vem com a gente. Obviamente que terá muito mais aulas, tá, pessoal? A gente está fechando uma sequência de aulas de História Geral e História do Brasil que, obviamente, dá um grande resumo que você precisa saber, mas, obviamente, que cada tema deve ser pesquisado. Cada assunto que você acha que deve, então, buscar a mais deve ser especificado. E vai vir uma série de outras aulas mais específicas. A gente fez grande síntese aqui. E nós vamos agora nessa grande síntese da chamada Nova Ordem Mundial. Logo depois da Guerra Fria, começa a Nova Ordem Mundial. Bom, vamos sistematizar esse conteúdo em dois grandes blocos. Primeira parte, vamos falar sobre o que é a Nova Ordem Mundial, nos seus aspectos econômicos, nos seus aspectos, então, aí, gerais, beleza? E depois nós vamos falar sobre os conflitos da Nova Ordem Mundial, beleza? Bom, sobre a ideia geral, vamos então pensar, pessoal, o que é o termo Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial está relacionado a um momento histórico que vem logo depois do fim da União Soviética, que encerra, de uma maneira geral, a Guerra Fria. Assim sendo, a chamada Velha Ordem Mundial, por causa da determinação da nova ordem, é a partir de 1991, com o fim da União Soviética. A Velha Ordem, até 1991, era chamada de bipolarização, o mundo bipolar, onde nós estudamos lá na aula completa de Guerra Fria. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, até 1991, era chamada de um mundo bipolar, dividido entre leste e oeste, entre União Soviética e Estados Unidos, os chamados blocos, bloco capitalista e o bloco socialista soviético. Beleza? Assim, todo mundo era influenciado ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Isso, então, pessoal, tem o seu colapso a partir de 1991, quando, então, é o fim da União Soviética. Desta maneira, uma nova ordem passa a se fazer. Por isso que a gente chama de que o mundo bipolar vai embora e entra o mundo multipolar. São vários blocos econômicos, e não só. São vários países influentes e importantes. Né? Tá certo que, dentro desse conceito de nova ordem mundial, sendo multipolar nos seus aspectos econômicos, também existe uma ordem entre 1991, ou seja, que pegou toda a década de 90, unipolar, que é a ideia dos Estados Unidos da América sendo a maior força militar do planeta naquele momento, que é então chamado de unipolaridade ou unipolar dentro dos aspectos militares, até a Rússia se estruturar. Atualmente, a Rússia é uma força econômica e também uma força militar, assim como a China atualmente, que eu digo, pessoal, a gravação desse vídeo acontece em 2023, e nós já sabemos que os Estados Unidos não é unipolar apenas no aspecto militar. Ele tem que respeitar aqui questões da Rússia e da China. Mas ali, logo depois do final da Guerra Fria, com o colapso da União Soviética, o mundo estava unipolar, no que se refere aos aspectos militares. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam bombando e fortíssimo. E a União Soviética tinha se esfacelado. A Rússia ainda não era o que é hoje. Tudo bem? Mas, no aspecto econômico, a gente fala de mundo multipolar. Por quê? Olha só, começou a surgir uma série de blocos econômicos e começaram regionalmente a se mostrarem fortes perante um planeta Terra. Entendemos que, com o fim da União Soviética, é o fim da ordem comunista. E aí a gente começa, então, a dizer que o mundo não é mais dividido entre leste e oeste, como antes. Leste do bloco socialista soviético, oeste do bloco capitalista. Agora o mundo é dividido entre norte e sul, onde a parte norte do planeta está a maioria dos países ricos ou desenvolvidos. A parte sul do planeta está a maioria dos países pobres ou subdesenvolvidos.
Tá certo que a partir dos anos 2000 e até mesmo nos anos 90, não dava para criar uma rígida forma desta maneira. Até porque nós, olhando o globo terrestre, a Rússia e a China estão no hemisfério norte, o Brasil e a África do Sul estão no hemisfério sul. Ou seja, Brasil, Rússia, China e também a Índia não são nem totalmente desenvolvidos, nem totalmente subdesenvolvidos. Desta maneira, surgiu então um termo chamado emergentes. Emergentes é então a ideia de países em desenvolvimento, que depois, mais para frente, vai ser chamado de BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia e aí a África do Sul. Beleza? Dessa maneira, então, pessoal, a gente está falando de vários blocos que começaram a surgir fazendo as suas alianças, como, por exemplo, na América do Sul, surge o Mercosul, onde tem destaque o Brasil. Na Europa, surge a União Europeia, onde tem destaque a Alemanha, e a influência da União Europeia sobre a África, assim como a influência do Brasil na América do Sul. Você também tem aí o chamado ALCA, ou seja, a União dos Países da América, com total força dos Estados Unidos, assim como o NAFTA, a União dos Países da América do Norte, isso um livre mercado e economia, isso com a fortíssima influência dos Estados Unidos, assim também como a OPEC, que é a União dos Países do Pacífico, o norte da América, formando, então, um grande mercado econômico. Esses mercados, pessoal, regionais, esses blocos vão dando influências de determinados países. Assim como você tem, como foi dito, Brasil na América do Sul, a força dos Estados Unidos na América, a Alemanha e a França na União Europeia, obviamente, ainda a força do Reino Unido, da Grã-Bretanha, no caso, especificamente a Inglaterra, o poder do Japão, que já tinha sido a segunda maior economia do mundo nos anos 80 e 90, o poder, obviamente, dos tigres asiáticos lá na região da Ásia do Pacífico e, obviamente, o poder da China, que logo depois dos anos 90 e, sobretudo, nos anos 2000, começa a tornar um grande destaque. São essas lógicas, pessoal, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de influência regional, que nós começamos a imaginar. É uma nova ordem mundial, é uma ordem multipolar e não mais bipolar. Vocês estão pegando? É exatamente isso. E nesse momento entra ali os anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, e especificamente nos anos 2000 da nossa era, do fim do século XX e início do século XXI, que está se desenvolvendo, pessoal, a globalização. É como se você olhasse o planeta Terra com uma grande aldeia global. Todo mundo meio que parecido. A influência do capitalismo no mundo, as trocas comerciais sendo feitas com grandes avanços tecnológicos, com grandes avanços nas comunicações. É o período aí da passagem da terceira revolução industrial e para a quarta revolução industrial. Então, o mundo está tudo conectado, pessoal. É a internet, é as redes sociais, são as empresas transnacionais, não mais só multinacionais. Uma empresa transnacional, como, por exemplo, a Nike, a Apple, ou seja, uma empresa que é de um país, mas é desenvolvida a sua produção em outro país, a tecnologia vem em outros países e ela é vendida no mundo inteiro. Então, o freio nacionalista, que pegava muito nos anos anteriores à globalização, dos anos 80, começa a ser algo, então, mundializado. Uma empresa não é só americana, ela é do mundo. E as marcas começam a ser cotidiano na vida das pessoas, pessoal. A Nike, a Coca-Cola, a Samsung, né? Todas essas marcas famosíssimas. Né? Você tem, então, a ideia de que um produto da China vem parar na América, um produto dos Estados Unidos é vendido na África, um produto europeu está no mundo inteiro. Já acontecia esses fenômenos com as multinacionais lá entre a segunda revolução industrial e a terceira. Mas agora você está falando de coisas transnacionais. É o mundo como uma grande aldeia global. É uma economia mundo. É o dólar americano sendo o padrão econômico das moedas do planeta Terra. Então, a globalização é um fenômeno, pessoal, que vem acontecendo no final do século XX para o início do século XXI. Tudo bem? Assim, com o fim da União Soviética, tudo começa a se estreitar numa grande ideia de que o capitalismo homogeneizou pelo mundo inteiro. Mas é obviamente, pessoal, que essas grandes nuances trouxeram um grande
fosso entre os mais ricos e os mais pobres, criando uma grande desigualdade social, uma desigualdade tecnológica e, obviamente, um desempenho maior de alguns países e menores de outros, e criando uma codependência entre eles. É aí que vem, então, as políticas neoliberais, ou o famoso neoliberalismo. O neoliberalismo, pessoal, nasce junto com a globalização. Um dos pais fundadores desse pensamento nos Estados Unidos, ou melhor, das políticas nos Estados Unidos, é justamente Ronald Reagan, o presidente americano, que é visto como o pai do neoliberalismo nos Estados Unidos, e a poderosa primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, ou seja, a dama de ferro, que queria então batizar as empresas inglesas e também nos Estados Unidos o processo de diminuição do Estado. Uma das principais características das políticas neoliberais é, então, pessoal, o fim do Estado, ou seja, o Estado mínimo, empresas privadas, e mexe com as questões entre patrão e empregado. Por quê? Porque vai ter revisão de leis trabalhistas, que outrora o Estado era muito forte. Então, pessoal, é uma nova ordem do trabalho, é o processo de terceirização, são empresas gigantes que compram outras empresas e vão criando, então, um processo cada vez mais tecnológico. E quem não se adapta a isso é jogado ao escanteio, vai cair, então, obviamente, no desemprego, no subemprego e, obviamente, na fome e na miséria. O neoliberalismo tem um privilégio muito grande para o privado e, obviamente, que as questões do Estado, que antes assistia às populações pobres, começam, então, a ficar totalmente largados. Nesse ponto, pessoal, o aumento da desigualdade social, o fosso entre ricos e pobres, é uma das grandes consequências da globalização e, obviamente, das políticas neoliberais. Isso é muito explorado, pessoal, nas questões de vestibular, beleza? Por quê? Porque nós estamos entendendo que a ordem capitalista vai criar, obviamente, a definição de que tudo é enquadrado por questões de riqueza. E nesse ponto, então, o capitalismo ele enquadra quem é mais rico, quem é mais ou menos rico, quem é menos rico, quem é pobre e quem é miserável. Então, homogeneizou uma ideia do individualismo, da ideia da iniciativa privada. Isso tudo são as políticas neoliberais e, obviamente, o processo de globalização. Tudo bem? Bom, obviamente que nós estamos falando então, dos anos 90 e início dos anos 2000. E, obviamente, com uma série de consequências vão acontecer no mundo. Não dá para você dizer que todo mundo é um padrão americano. Não dá para dizer que todo mundo é um padrão europeu, porque você vai ter os freios culturais e nacionais. É aí que vai entrar, então, nossa parte 2 da aula. Depois que você entendeu toda essa mudança econômica, política e social do fim da Guerra Fria para os momentos nossos, hoje extremamente atuais e contemporâneos, a gente pode falar, então, dos principais conflitos da nova ordem mundial. Nós temos aqui, então, pessoal, uma ideia de que os conflitos da nova ordem mundial começaram a explodir em várias partes do mundo. Não vai dar para falar de todos nessa aula, mas principalmente nós vamos falar daqueles que foram os mais destacados e caem bastante em provas de vestibular. Vamos lá, então, na Europa. Na Europa, pessoal, tem um grande conflito logo depois do final da Guerra Fria, ou o final da União Soviética. Uma série de questões já estavam acontecendo dentro dos territórios de influência da União Soviética, como, por exemplo, o fim do socialismo lá na Polônia, com a ascensão de Lech Walesa, o líder do Sindicato Solidariedade, também a morte do ditador Ceausescu lá na Romênia, e todas as mudanças que vinham acontecendo nos países do leste europeu. Mas um país do leste europeu chamou a atenção do mundo, que é justamente a Iugoslávia. Com o final da União Soviética, em 1991, começa uma guerra ferrenha dentro da Iugoslávia, chamada de a Guerra da Iugoslávia. Uma guerra sangrenta, odiosa, que gerou, então, um processo de separação de uma série de territórios dentro da grande Iugoslávia. A Iugoslávia, então, se esmigalhou em 7 países, depois virou mais um 8º. Desse ponto, então, pessoal, um conflito na Iugoslávia que foi de esfera separatista, étnica e religiosa. Ou seja, a gente não consegue mais, aquele poder das influências do socialismo não consegue frear a separação da Iugoslávia. 3 territórios são muito importantes e falados nesta guerra, que é o território da Sérvia, o território da Croácia e o território da Bósnia e Herzegovina. É aí que entra, né, pessoal, o papel de um ditador, de um cara, um sanguinário líder da Sérvia, chamado de Slobodan Milosevic, que queria fazer uma limpeza étnica dentro da Bósnia. Olha, vale lembrar, pessoal, que ali era um salsê étnico. Os croatas têm uma etnia, e os croatas eram católicos.
Os sérvios tinham etnias, eram eslavos, e os sérvios, pessoal, eram cristãos ortodoxos. Assim como os bósnios eram muçulmanos. Olha que bagunça! E obviamente que esse cara, ele começou a desrespeitar os direitos humanos, ele começou então a fazer uma limpeza étnica na região da Bósnia. Olha só o apelidinho dele, Slobodan Milosevic, o carniceiro da Bósnia. E aí, pessoal, já estamos falando que esse conflito, ele é um grande conflito da nova ordem mundial. Por quê? Porque a ordem bélica não é mais, naquela região do leste europeu, quem vigorava antes? Vigorava a União Soviética, mas ela não existe mais. Quem que vai intervir no conflito da Iugoslávia? É, exatamente, Estados Unidos da América e a ONU. Eles vão intervir para derrubar o carniceiro da Bósnia. Slobodan Milosevic é derrubado na Sérvia, e surge uma série de países naquela região. 7 países vão se formar na região da antiga Iugoslávia. Beleza? E obviamente que o Slobodan Milosevic foi levado ao Tribunal Mundial e obviamente foi criminalizado por crimes de guerra. E os americanos interviram junto com a ONU na guerra da Iugoslávia. Isso na Europa. Hoje, falando de atualidade, pessoal, desde o conflito da Iugoslávia, a guerra da Iugoslávia foi entre 1991 e 2001, e não havia grandes conflitos na Europa. Recentemente, em 2022, iniciou um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a chamada Guerra da Ucrânia, que é bem atual, né? Então, a Europa teve o seu grande conflito durante a nova ordem mundial. Marca aí, Guerra da Iugoslávia. Mas, sem sombra de dúvidas, pessoal, quando nós falamos de nova ordem mundial, quando nós falamos de intervenção americana e em questões de vestibular, não tem como nós não falarmos sobre a influência da nova ordem mundial sobre o Oriente Médio. O Oriente Médio tem uma série de conflitos. Claro que cada conflito deles, pessoal, vale uma aula especializada. E eu vou fazer isso mais para frente. Nesse momento, eu quero que você coloque esses conflitos da nova ordem mundial para entender as intervenções americanas dentro desse contexto da nova ordem mundial. É então que o Oriente Médio tem um conflito histórico muito longo, que é o chamado conflito árabe-israelense, que depois vai se transformar em conflito árabe-palestino. Lá em 1947, a ONU resolveu fazer a partilha da Palestina e criou então um território que era o território palestino, dos árabes palestinos muçulmanos, e um território dos judeus israelenses. Isso gerou um conflito severo de países árabes que não aceitaram a construção do Estado de Israel. E em 1948, em 1967 e em 1973, 3 guerras ferrenhas entre países árabes contra o nascimento do país chamado Israel. Israel era apoiado pelos Estados Unidos, né, pessoal? E era um braço do Ocidente dentro do Oriente. Então, uma série de questões políticas, territoriais, religiosas, étnicas, estiveram dentro desse conflito. E, obviamente, a grande questão do Oriente Médio, o petróleo. Isso tem tudo a ver com o processo da globalização. Tudo bem? Bom, logo em 1948, temos uma guerra entre países árabes, liderados pelo Egito e pela Síria, contra a existência de Israel. Essa guerra é chamada de a Guerra de Independência de Israel, que dura de 1848 a 1849, e é então a formação do Estado de Israel. Logo depois, em 1967, os países árabes, de novo liderados por Egito e Síria, tentaram atacar Israel, a chamada Guerra dos 6 Dias. Israel venceu esse combate, aliás, Israel venceu todos os combates contra os países árabes. E Israel tomou uma série de territórios dos países árabes. Por exemplo, tomou as colinas de Golã, lá da Síria, e tomou também ali, né, a região do Sinai, do Egito. Assim também como Israel já estava controlando a faixa de Gaza dos palestinos e também a Cisjordânia. Nesse ponto, então, pessoal, em 1973, uma nova tentativa dos árabes de tentar derrubar Israel. Isso aconteceu, então, na Guerra do Yom Kippur, em 1973, e novamente os países árabes foram derrotados. Mas, entre 1973 até 1979, os países árabes, produtores de petróleo, líderes da chamada OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, sabendo da interferência americana e na ajuda americana a Israel, resolveram entrar no conflito árabe-israelense, gerando o primeiro choque do petróleo entre 1973 a 1979. Isso mostra, pessoal, que o conflito lá do Oriente Médio chamou a atenção do mundo. Por quê? Porque o mundo está conectado. Olha só que interessante e importante conflito chamado conflito árabe-israelense. Em 1979, pessoal, o Egito fez as pazes com Israel, na chamado Acordo de Paz de Camp David. E o presidente do Egito, Abu Sadat, apertou as mãos da autoridade
israelense. Isso teve severas consequências para a cultura do Oriente Médio em relação aos grupos islâmicos que não aceitavam a paz com Israel. Depois dos anos 70, mais especificamente nos anos 80, não há mais guerras entre países árabes e o país chamado Israel, mas uma série de conflitos dentro de Israel, que é chamado de conflitos israelenses e palestinos. Esses conflitos, pessoal, vão em outra esfera, não uma guerra sistemática de um país, mas de uma resistência de um povo contra a opressão de um povo que tomou seu território e que não quer acordo. Não há acordo de paz entre os chamados grupos extremistas islâmicos e não há acordo de paz também por lado do Estado israelense. Então é aí que surge, pessoal, uma série de grupos armados chamados de terroristas, como, por exemplo, o Hamas palestino, o Hezbollah libanês e também a Jihad Islâmica e egípcia. Eles atacam sistematicamente Israel, forçando uma negociação. É aí, então, que acontece, lá em 1987, a primeira intifada, a chamada Guerra de Pedras. Qual é a diferença entre esses conflitos dos anos 80 e com os conflitos lá dos anos 50, 60 e 70? A diferença, pessoal, é que não é uma guerra entre um país, e sim uma guerra entre um país chamado Israel contra forças que eles chamam de terroristas. Isso, então, pessoal, gera uma série de relações internacionais. Os americanos ficam do lado de Israel e outros países que começam a não gostar da interferência dos Estados Unidos e do Ocidente dentro do Oriente Médio, passa a ficar do lado dos grupos chamados extremistas islâmicos. Aí a questão religiosa tem força. Países como o Irã, países como o Iraque, outros países que começam a ver o Ocidente como uma intervenção ruim no Oriente. É aí que tudo vai ser ligado mais para frente. Bom, pessoal, depois dessa grande intifada em 1987, que é chamada de sublevação palestina contra Israel, Israel, então, ataca ferreamente esses caras e há uma negociação de paz, depois de milhares de mortes. Em 1993, intermediados pelos Estados Unidos com o presidente Bill Clinton, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, aperta as mãos da autoridade palestina, que no caso era o líder Yasser Arafat, representando um grupo chamado Fatah. Esse acordo de paz, chamado Acordos de Oslo, prometeu a paz no Oriente Médio, mas essa paz não veio. E até hoje existem conflitos entre palestinos e israelenses. Por quê? Justamente pelo mesmo motivo, porque os palestinos não têm seu território reconhecido. Os palestinos, então, ainda são dominados pelo poder de Israel. Bom, pessoal, esses conflitos, então, vão criando toda uma problemática no Oriente Médio, porque lá é local de terrorismo, lá é local de extremistas islâmicos. E a nova ordem mundial começa a olhar para isso. É aí que vai vir as interferências americanas. Três outros países são muito importantes nessa nova ordem mundial e nesta relação Oriente Médio e Ocidente. Bom, nós estamos falando primeiramente de Irã. O Irã, pessoal, tem uma revolução fortíssima dentro do seu país em 1979. É chamada de Revolução Iraniana. Ela acontece, então, pela liderança de autoridades religiosas do islamismo, do xiismo islâmico presente dentro do Irã. Uma autoridade chamada Ayatollah Khomeini, o grande líder da Revolução Iraniana, onde derrubou a monarquia que existia lá, o Shah Reza Pahlavi. Shah é um termo usado para rei lá na Pérsia. O Irã não se chamava Irã, tá, pessoal? Era chamado de Reino da Pérsia. E em 1979 surgiu a República Teocrática Islâmica. Foi derrubada a monarquia pró-Estados Unidos e foi criado um governo que começou a criar uma aversão ao Ocidente. É nesse ponto, pessoal, que nós estamos falando de um processo lá dos anos 80, onde havia ainda uma guerra fria. E quando acontece essa revolução dentro do Irã, estava acontecendo também um processo de intervenção da União Soviética dentro do Afeganistão, um outro país naquela região. E você lembra, obviamente, nós estamos falando que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O Irã está no Golfo Pérsico. Olha aqui o mapa do Golfo Pérsico. Assim, havia um outro país no Oriente Médio muito forte e que também estava sendo governado por um extremista. Mas, no caso, um extremista pró-Ocidente. Ou, pelo menos, se dizia que era amigo do Ocidente. Esse cara é quem? Saddam Hussein, o grande ditador do Iraque. O Iraque, então, pessoal, começa a ter problemas ali com o Irã. Até porque o Iraque, de linha sunita islâmica, não aceitava muito aí as condições do poder do Irã, que estava surgindo com uma linha xiita.
É nesse ponto, então, que há uma guerra entre o Irã e o Iraque. Essa guerra vai de 1980 a 1988. Uma guerra que abalou o mundo e o Oriente Médio. E também as visões sobre o que é apoiar um lado ou outro. Obviamente que os Estados Unidos deu total apoio ao Iraque. Uma guerra que não teve vencedores, mas foi uma guerra sangrenta. Deixou a figura do Ayatollah Khomeini no Irã mais forte, e o Irã mais forte e coeso, e enfraqueceu um pouco a figura do Iraque, mas mesmo assim, o Iraque então estava armado belicamente pelos Estados Unidos, nas alianças que aconteceram entre os governos americanos e esse país chamado Iraque. Mas é óbvio, pessoal, que a complexidade do Oriente Médio não deixa as coisas assim tão baratas. O Saddam Hussein era talvez o mal necessário, e ele vira então o líder daquela região, e começa a ficar saidinho. Nós já estamos falando, pessoal, do início dos anos 90, e o Iraque vai arrumar uma guerra para si e também para o mundo. O Iraque vai atacar o Kuwait. E o Kuwait, pessoal, era um pequeno país do Golfo Pérsico, também produtor de petróleo. O Iraque também era produtor de petróleo. Então você repara, pessoal, que aquela região do Oriente Médio estava totalmente envolvida por severos conflitos e que isso fazia os preços do petróleo fluir. E quem é a nova ordem mundial? Exatamente, Estados Unidos da América. Os americanos resolveram intervir pela primeira vez diretamente no Oriente Médio. É a chamada Guerra do Golfo Pérsico. Entre 1990 a 1991, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. O Kuwait era aliado da Arábia Saudita. A Arábia Saudita e o Kuwait eram aliados dos Estados Unidos. E os Estados Unidos resolveram, então, intervir no Iraque. No Iraque, não, desculpa. Os Estados Unidos resolveram intervir lá no Kuwait para expulsar os iraquianos de lá. Uma guerra danada, tá, pessoal? Campos de petróleo pegando fogo, a chamada tempestade do deserto. Os Estados Unidos, pela primeira vez, a nova ordem mundial agora entrou no Iraque. O Saddam Hussein recuou, mas ficou ali, né? Ajudando, fomentando uma aversão aos Estados Unidos e mostrando o seu poder. Nesse caso, os americanos interviram pela primeira vez no Oriente Médio. Vocês estão pegando aí? Exatamente. São muitos conflitos, mas peguem a ideia geral. Tudo bem? Bom, paralelo a esses conflitos de Irã e de Iraque, um outro país também começou a dar o que falar no Oriente Médio. Esse país é o Afeganistão. O Afeganistão, pessoal, veio as primeiras notícias sobre esse país lá nos anos 80, quando, no final da Guerra Fria, a União Soviética, querendo intervir em conflitos dentro do Afeganistão, fez a incursão dentro do Afeganistão. É a chamada Guerra do Afeganistão. Entre 1979 a 1989, os soviéticos foram para o Afeganistão para tentar, então, ali, pessoal, ajudar regimes socialistas que estavam lutando contra resistências islâmicas dentro do Afeganistão. Uma dessas resistências islâmicas, nós falamos disso na aula de Guerra Fria, né? É os chamados mujahudins, ou os guerreiros de Deus. Nesses caras aí, esse grupo islâmico, eles não estavam aceitando a dominação soviética. E os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, passou a apoiar militarmente os grupos chamados mujahudins, dando treinamento para eles, dando armamentos. Um desses mujahudins, pessoal, é um cara muito famoso, chamado Osama Bin Laden. Então, durante toda a ocupação soviética no Afeganistão, os americanos apoiaram os mujahudins e conseguiram resistir aos soviéticos. Os soviéticos, então, na sua crise interna, saíram do Afeganistão. O Afeganistão ficou largado, mas vários grupos dentro do Afeganistão de extremismo islâmico começaram a tomar território. É aí que surge, em 1996, uma força chamada Talibã. O Talibã toma o poder no Afeganistão e eles são extremistas islâmicos. Eles não querem saber de ocidentalização. Eles não querem saber de McDonald's, de calça jeans. Eles não querem saber do Ocidente. Então os americanos tinham ajudado Osama Bin Laden e tinham ajudado a formar o próprio Talibã, agora se vê como um grupo contra eles. E esse líder, Osama Bin Laden, ele passa também a se mostrar que ele não quer a interferência do Ocidente dentro das questões do Oriente. Eles são, então, extremistas islâmicos. E isso, então, pessoal, de novo, a nova ordem mundial vai ter que se ver com isso. Bom, todas essas questões, pessoal, de grupos do Oriente Médio que não querem saber de ocidentalização, é aí que um dos grupos dissidentes do Talibã, formado por Osama Bin Laden, forma um grupo chamado Al-Qaeda. E esse grupo, pessoal, eles vão fazer o maior ataque aos Estados Unidos da história.
É o 11 de setembro de 2001. É quando, então, o grupo chamado Al-Qaeda lança 2 aviões lá no centro, né, de Manhattan, lá em Nova York, derrubando os 2 prédios chamados World Trade Center. Além de um, né, avião que foi em direção ao Pentágono, que foi abatido no ar pela Força Aérea Americana, e o outro avião que a própria tripulação derrubou lá na floresta da Pensilvânia. Pessoal, isso gerou uma comoção mundial. Os americanos falaram, mano, nós temos que dar uma resposta a esse Oriente Médio, a essa ideia de que eles não querem o Ocidente. Como assim grupos terroristas nos atacam? Quem são esses caras? Começa uma caçada mundial. Por parte de quem? Dos Estados Unidos. Que é o quê? A nova ordem mundial. Eles têm que mostrar uma força, pessoal. Se antes os americanos interviam em territórios por causa da Guerra Fria, agora eles vão intervir por causa do quê? Terrorismo. É a chamada doutrina Bush. O chamado George William Bush, George W. Bush, ele era então... só para lembrar, pessoal, lá durante a Guerra do Golfo, em 1990, 1991, contra o Saddam Hussein, pessoal, quem estava no governo nos Estados Unidos era o pai do George W. Bush, justamente George Bush. Certo? Pai. Esse é o filho, George W. Bush. Ele, então, em 2001, pessoal, vai criar uma nova ordem chamada de Doutrina Bush, ou a Guerra ao Terror. Então, ele vai falar, olha, preventivamente, nós vamos atacar qualquer país que estiver dando apoio ao terrorismo. Nós não queremos saber, nos atacar, nós vamos atacar. Houve toda uma ideia, né, pessoal, do que a ONU achava sobre essas possíveis intervenções americanas. Bom, onde que estava o Bin Laden? Onde que estava a Al-Qaeda? Ninguém sabia. Era uma organização terrorista e não era nacional. O Afeganistão não assumiu esse ataque. O Iraque também não assumiu esse ataque. Então, os americanos precisavam dar uma resposta. Mas para quem? Com quem? É aí, então, que os americanos, passando por cima das admoestações da ONU, os americanos vão invadir, respectivamente, o Afeganistão, dizendo que lá era a tutela do Talibã e era a tutela da Al-Qaeda. E também já aproveitar e invadir o Iraque, dizendo que lá o Saddam Hussein estava criando armas de destruição em massa. Mesmo comprovado que isso não tinha sido verdade. Mas, em 2001, os americanos invadem o Afeganistão. E em 2003, eles invadem o Iraque. Lá no Afeganistão, eles derrubam o Talibã. E em 2011, eles conseguem, então, capturar e matar o Osama Bin Laden, lá no Paquistão, não necessariamente no Afeganistão. A ocupação americana, pessoal, do Afeganistão durou até 2022, quando eles saíram de lá recentemente, onde houve a volta do Talibã. E no Iraque, eles conseguiram capturar aí o Saddam Hussein. O Saddam Hussein foi morto pelos próprios iraquianos, num tribunal de julgamento deles. Tá? E em 2010, pessoal, depois que os americanos saíram do Iraque, uma força terrível surgiu lá no Oriente Médio, chamado de Estado Islâmico. Isso é algo para uma próxima aula, tá, pessoal? Nós falarmos sobre o Estado Islâmico e as questões mais atuais. Nesse mesmo ano de 2010, pessoal, começou a explodir uma série de movimentos em países árabes, no norte da África e também no Oriente Médio, o que vai ficar chamado como Primavera Árabe. Isso mostra, pessoal, que nem todos os países árabes têm um extremismo islâmico maluco e que nem todos os países árabes querem uma ditadura. Eles também queriam democracia. A Primavera Árabe foi um movimento bem interessante que surgiu nos anos 2010, 2011 e mostrou que no Egito, na Tunísia, na Síria, na Líbia, eles não queriam esses ditadores que estavam implacavelmente mandando há gerações naquele território. Isso gera uma guerra muito famosa, que é a Guerra da Síria, uma guerra civil. Bom, muitos assuntos vão sendo desdobrados, pessoal, mas é interessante você guardar que um dos pontos máximos dessa chamada nova ordem mundial é esse teto de 2001 a 2010, na chamada Guerra ao Terror. E isso nós vamos desdobrando e saindo novos e novos assuntos. Mas eu espero que vocês tenham acompanhado esses conteúdos que nós falamos aí, do que é a nova ordem mundial e esses conflitos atuais. Bom, pessoal, se você gostou dessa aula, como sempre, clique, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem com a gente, tá, pessoal? Vai ter mais vídeos. A série não acabou agora. As grandes resumos acabaram. Mas, obviamente, terão muitos e muito mais vídeos e novas séries. Fique com a gente. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.